Meus queridos, olha quem eu consegui trazer novamente para gravar aqui para vocês. Olha eu aqui de novo. Fala aí, irmão. Tiagão, inclusive, Exóticos do Thiago, tá passando aqui na tela para vocês. Tiagão, hoje nós vamos falar de upgrade de Hang-On. Um vídeo que a galera vinha pedindo aí, upgrade de filtro Hang-On. Já tem alguns meses, inclusive. Já tem alguns meses que a galera pede e alguns meses que você me cobra. Sim. Então estou cumprindo com a minha promessa. Hoje vamos fazer o vídeo, então, de melhoria, né, de upgrade de filtro Hang-On. Porque normalmente os filtros Hang-On, a gente vai mostrar, obviamente, aqui para vocês. Sim. Pegamos algumas possibilidades aqui, ó, filtro Oceantec, Geneca, Samsung. Obviamente, selecionamos filtros aqui com tamanhos diferentes, exato, disponibilidade interna, tamanho interno diferente. Esse aqui, por exemplo, da Samsung, ó, tem saída dupla, né? E também, obviamente, selecionamos marcas diferentes para mostrar para vocês que esse vídeo vai ser um vídeo com opinião imparcial, independente se estamos aqui numa loja ou não. Aproveitando que a gente está falando de loja, Thiago, eu sempre deixo para falar isso no final do vídeo. E você quase apanha, porque tem gente que reclama disso. Exatamente. Eu vou deixar para falar no início, porque isso é uma vantagem gigantesca para quem assiste o vídeo. Com certeza. Eu vou deixar você falar. Fala aí pra galera. Seguinte, então, olha só. A gente hoje vai fazer o vídeo que a gente já falou do upgrade dos filtros Hang-On. E a gente vai mostrar diversas marcas, diversos produtos. A gente não tem patrocínio de marca nenhuma, o que deixa a gente muito à vontade para falar o que a gente quiser disso aqui. Se você estiver precisando de algum produto para o seu aquário ou se interessar por algum produto para o seu aquário, saiba que se você não estiver no Rio de Janeiro, a Ecotop pode ir até você através da nossa loja virtual. Você vai acessar www.ecotopaquarios.com.br. Mas calma, por quê? Tem desconto para quem segue o canal Monster Aqua Brasil. Usando o cupom MONSTER10, que o Marcos vai colocar. Quem é Marcos? Usando o cupom MONSTER10, que o Matheus vai colocar aqui para vocês, vocês ganham 10% de desconto em todo o carrinho. Mas não é só isso. Se você pagar no Pix, tem mais 7. Então você pode botar o que quiser no carrinho, qualquer produto de qualquer marca. Quando for fechar, joga lá na área do cupom MONSTER10. Vai ganhar 10% e se pagar no Pix, mais 7% de desconto. Então dá um total de 17%. É quase isso. Aqui na verdade você aplica 10, depois joga 7. Um pouquinho menos que 17, mas é matemática eu tô fora. Mas o que importa é que é desconto pra caramba. E a última coisa que eu vou falar do site, dados Google atualizados. 85% dos produtos que estão no nosso site são mais baratos que a média de mercado, tá bom? Maravilha, agora vamos deixar de enrolação. Mas eu achei importante falar isso aqui no início do vídeo. Sim. Porque é vantagem realmente pro pessoal. Com certeza. Beleza? Tiagão, é o seguinte, vamos começar aqui metendo a mão na massa, abrindo os filtros, vamos mostrar o espaço interno dos filtros. Vamos lá. Vamos ficar bem à vontade aqui para mostrar pra galera. Então, bem à vontade, eu vou fazer o quê? Com calma, eu vou abrir primeiro um filtro HF100 da Oceantec. É um filtro pequeno, 180 litros hora, o fabricante indica para aquários de até 40 litros. A gente sabe que essas indicações são um pouco relativas, porque tem relação com a fauna do aquário, né? Inclusive, Matheus, antes de abrir esse filtro aqui, tem um detalhezinho importante, tá? Se você é curioso em relação a filtro Hang-On, tá chegando agora no aquarismo, não tá familiarizado com termos, filtros Hang-On são aqueles que ficam encaixados geralmente na parte traseira do aquário. Eu e o Matheus fizemos um vídeo alguns meses atrás falando tudo sobre Hang-On. O vídeo tem 50 minutos. Pra não dizer que tem tudo, só faltou o upgrade. Que a gente prometeu fazer um vídeo. A gente prometeu fazer naquele vídeo. Então, chega lá naquele vídeo se você tiver alguma curiosidade e depois volta pra cá pra gente continuar falando aqui. Vamos lá. Então, Matheus, filtro HF100 da Oceantec. Eu nem vou montar ele aqui, mas o que é importante a gente visualizar? Ele vem com uma esponja, né? Que tem até, não sei se você consegue ver, dá pra ver aqui atrás? Dá pra ver sim. Que ela é bem aberta, sim, né? Bem expandida. Exato. E aqui eu tenho o que a gente chama de refil, tá? Nessa área aqui eu tenho lã de vidro, o pessoal chama de perlon, enfim, lã acrílica. E aqui dentro, ó, dá pra ver também que tem carvão ativado. Carvão ativado. Sei. Ou seja, eu tenho aqui a filtragem mecânica, através dessa lã sintética e dessa esponja, e aqui a filtragem química. E, teoricamente, né, esse plástico aqui... Então vamos fazer uma coisa? Acumular bactérias, né? Teoricamente. Já que você puxou esse assunto, deixa eu abrir... Para ilustrar melhor pra galera. Um filtro maior. Porque esse daí já tem uma placa realmente que a gente consegue visualizar bem melhor. Do mesmo fabricante. Vamos fazer uma baguncinha aqui, não tem problema. Se a gente abrir aqui esse filtro, a gente vai ver um refil, que na verdade, se a gente parar para olhar, é só um tamanho maior do que esse carinha aqui, tá? E aqui, como eu tenho mais espaço, tá exatamente o que você falou. Uma placa de plástico, tá? Galera, o fabricante diz que essa placa aqui
ela funciona como uma filtragem biológica. Vai acumular seja, bactérias nitrificantes. Nessa área aqui vão se fixar bactérias nitrificantes, ou seja, aquelas bactérias que são boas para o aquário, que vão decompor da forma que a gente espera os restos orgânicos, né? Resto de ração, fezes, enfim, planta, uma folhinha que sai. Eu, particularmente, não curto muito isso aqui como filtragem biológica, mas vamos só abrir mais um filtro para a galera ver e depois a gente fala dessa plaquinha aqui, porque ela está diretamente relacionada ao upgrade dos nossos filtros Rengon e eu vou fazer, é uma grande bagunça. Mas inclusive, enquanto você vai falando aí, o Diego, eu te chamando de Diego. Não sou o Diego. Enquanto você vai abrindo aí pro pessoal, sem quebrar as coisas, né, eu queria também deixar claro pro pessoal o seguinte, a gente está abrindo os filtros aqui, mostrando as placas, né, mostrando filtros de marca diferente, porque aqui nós temos realidade diferente, também estamos explicando para que cada item desse aqui funciona, justamente para que quem é iniciante, né, que é o nosso intuito principal, entenda basicamente para que esses itens aqui servem no aquário, no filtro. Vamos lá. E mais uma vez a gente tem um vídeo de quase 1 hora, tudo sobre Rengon do Monster Aqua Brasil, comigo também, falando tudo que você precisa saber de Rengon, então qualquer coisa, volta nesse vídeo. Aqui ó, a gente tem um filtro. Esse aqui, XP07, da Geneca, tá? Que é um filtro bem popular, inclusive. Isso. E aí, ó, mais uma vez eu tenho aquele refil com a lã de um lado e o carvão do outro. E nada mais do que isso. Eu vou até colocar de volta aqui, para vocês verem. Não coloquei perfeitamente, mas como é que fica. É o que vem fazer, né? Isso, vou fazer então, uma coisa. Aqui dentro não tem mais nada. Nada, é isso aqui. Os acessórios, isso, né? É só tubinho, tubos, e o esquema de superfície. Vamos fazer uma coisa? Vou colocar aqui. E aí vamos abrir um filtro um pouquinho diferente, que é esse cara aqui. Uma marca famosa, inclusive. Exatamente, uma marca famosa, tá? E o que é legal desse filtro é que ele é um filtro duplo. E aí muita gente pode... saída d'água, né? Exatamente. E aí muita gente pode pensar que ele é muito diferente dos outros filtros. Não, né? Não, vamos abrir aqui. Eu tenho uma esponja de cada lado. De cada lado, né? E tenho também... 2 refis. Os 2 refis que, mais uma vez, são a... Esse aqui é um pouquinho diferente porque ele não tem, diferente dos outros que eu mostrei. Lado, né? Exatamente, ele não tem a lã de vidro só de um lado. Ele tem a lã dos 2 lados, mas ó, carvão ativado aqui dentro. Né? Vamos fazer uma coisa, Matheus? Me dá 1 minuto que eu vou organizar isso aqui e a gente volta. Vai. Pronto, agora sim, tudo organizado. Um passe de mágica que pra vocês durou 1 segundo e pra gente durou 4 minutos. Mais ou menos isso. Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar então do upgrade. Matheus, primeira coisa, a gente mostrou os filtros, né? Mostramos aqui 3 marcas diferentes. Existem outras marcas no mercado, mas a ideia é só ilustrar. E aí a gente mostrou o filtro como ele vem na caixa, né? Ou seja, original. E aí você pode usar ele de forma original ou você pode também otimizar esses filtros fazendo um upgrade. Né? Então a gente pode substituir ou complementar com algumas coisas que vão aumentar a capacidade de filtragem desse filtro, seja a filtragem mecânica, seja a filtragem química ou seja a filtragem biológica. Maravilha. Tiago, é o seguinte, antes do pessoal entender um pouco mais da questão do upgrade, a gente precisa explicar também e começar pelo upgrade de filtragem mecânica, né, que eu acho importante a gente ir de filtragem mecânica, filtragem biológica e deixa a filtragem química para o final. Né? A filtragem mecânica, ela funciona da seguinte forma. Vamos lá. Aqui a gente vai ter a plaquinha, me ajuda aqui. Isso. Ó, a plaquinha, né? E é basicamente essa lã aqui que faz a filtragem mecânica da água. Ou seja, os sólidos que tem dentro do seu aquário vão ser captados pelo filtro, pela captação, vão vir para cá para dentro e eles vão passar por uma brechinha que tem aqui, ó. Vamos lá? A brechinha. Ou seja, a água entrando por aqui, daqui a gente já tem uma noção de como que funciona a circulação, né? Dentro do filtro. A filtragem ela vem de trás para frente. Então por isso que o primeiro isso é muito importante, Matheus. Ele vem assim, ó, virado, né, com essa lã para trás, né? Porque o primeiro estágio que tem que ser passado a água é o estágio de filtragem mecânica. Beleza? O Tiagão tem uma opinião muito bacana também, eu aderi a essa ideia dele, né, que basicamente você, quando utiliza filtro Rengon, né, Tiago? Você mantém o refil justamente porque ele faz um bloqueio legal, né? Ele basicamente obriga, né, que toda a água passe por ele. Né? Então, eu achei muito interessante essa questão de manter o refil. Fala um pouquinho aí pra gente dessa questão. Então, eu curto muito manter o refil original, porque como você falou, primeiro a gente precisa entender, como você já disse, a lógica do filtro Rengon. Então, você entendendo que a água entra pelo tubo e sai por aqui, a primeira coisa que tem que filtrar são os sólidos. Você precisa filtrar esses sólidos.
Então, sempre o perlon, essa lã, ou uma esponja, como tem aqui, por exemplo, nesse filtro, tem que ser a primeira etapa de filtragem. Eu, particularmente, nesse aspecto, não vejo muito problema em utilizar o refil. Sim. Ah, mas eu posso trocar por uma esponja? Posso trocar por uma espuma? Posso trocar por perlon? Pode. Mas tem uma observação muito importante nesse caso, Matheus. Às vezes eu vou trocar, por exemplo, isso aqui, que é bem fininho, você tá vendo? Sim. Eu consigo até ver do outro lado a sombra do meu dedo, tá? Aí a pessoa vem com aquele tarugo de perlon para encher aqui. E aí o que começa a acontecer? A água toda que deveria passar por aqui começa a transbordar e por outras áreas. Né? Ou seja, não filtra direito. Você perde capacidade de filtragem. Então, ao invés de otimizar, você perde a eficiência do filtro. Então, muito cuidado. Todas as alterações que a gente vai comentar aqui precisam manter essa estrutura básica do filtro, que é a água fluindo por dentro das mídias ali e passando por elas sem transbordar, ou seja, filtrar toda essa água que é puxada por aqui. Sim. E o que acontece na maioria das vezes, eu vou falar assim de forma bem rápida, né? Por que a gente demora aqui explicando, fazendo as explicações? Porque os vídeos ficam mais compridos, né? Porque a gente tenta explicar da melhor forma possível, do jeito mais correto, né? Que a gente julga o mais correto, levando também em consideração, né, o fabricante dos filtros. É o que a gente fala, né? O que o pessoal faz é pegar a mídia, comprar lá 1 litro ou um pacotinho pequeno, sim, né, de bioglass, bota dentro de um bag, ou às vezes nem coloca dentro do bag, tira tudo daqui de dentro, joga a mídia lá no fundo, lá embaixo, e depois por cima coloca o perlon. E basicamente acabou o upgrade. E aí, assim, com todo respeito, mas você fez uma cagada, sacou? Sim. Porque você, não porque você alterou a originalidade, porque aqui a nossa proposta é justamente alterar, mas você quer alterar para trazer qualidade, para otimizar. Para piorar, deixa no original, deixa no original. Mais barato, entendeu? Então, primeira coisa é isso. Vamos manter sempre, independente da mudança que a gente vai fazer, a filtragem mecânica no primeiro estágio. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de filtragem aqui, que é utilizada da forma original do filtro. Eu vou aproveitar que eu já tirei esse daqui. Vamos lá. Coloca aí pra galera de volta para entender o espaço que vai sobrar, é claro, no caso aqui desse do filtro, HF600. Que é um filtro muito comum, utilizado para diversos aquários. Bem popular, inclusive. É isso. Né? Para quem não lembra, para quem aí é old school, né, no aquarismo, vai lembrar do Atman, Atman 600. Sim. Cada de um focinho do outro. É idêntico ao Atman, né? Ó, vamos lá. Coloquei aqui o refil, que tá com perlon, como eu já falei, né? Tem aquela lã, aquele casinha, e o carvão ativado aqui. Olha o espaço. Sobrou bastante espaço aqui, cara. Cara, só para ter uma noção, a minha mão não é uma mão pequena e eu consigo quase encaixar ela toda aqui sem muito problema. Então, eu tenho uma área aqui para aproveitar. Bom, como eu já falei, o primeiro upgrade, que foi o que você sugeriu, é da filtragem mecânica. Então, se a pessoa quiser mudar isso aqui, ela pode colocar um pouco mais de perlon, ela pode colocar uma esponja no lugar disso, desde que a água toda passe por aqui e não transborde. Isso aí. O upgrade da filtragem mecânica talvez seja o mais simples de todos. Sim. Que é trocar um material por uma esponja, enfim, alguma outra coisa nesse sentido, ou um pouquinho de perlon. Então, é de boa, não tem muito Eu já vi também algumas pessoas fazendo o seguinte, ó. Vamos supor, vamos lá, eu estou utilizando o refil, utilizei da primeira vez, ele chegou a saturar, né? Tem gente que acaba lavando para tentar reaproveitar e tal, enfim. Assim, eu acho até bacana, mas só que vai chegar um ponto que não vai ter mais. Então, isso que eu ia falar. Eu não vejo um grande problema, só que em algum momento você vai saturar de fato e aí vai começar a ficar ruim. E aí você não tem o que fazer, vai ter que trocar para um novo. Exatamente. Eu já vi pessoas fazendo o seguinte, arrancando essa lã, né, e pegando o perlon e enrolando aqui. Eu já vi até pessoas que colocam um elástico em cima, outro elástico embaixo, que é algo assim, se você for comparar, né, do jeito que às vezes as outras pessoas fazem, de só socar alguma coisa aqui, eu acho que até seria melhor. Concordo. Né, fazer dessa forma. Mas desde que, sim. Mais uma vez, olha como é fina a camada e de um lado só. Sim. Se eu botar uma camada grossa aqui e enrolar outra camada grossa, pode ser que eu tenha uma trava do fluxo normal e isso comece... Vai influenciar na questão. Comece a vazar. Até porque existem várias densidades no perlon. Com certeza, tem perlon que é mais fininho e tem o perlon que é muito mais denso, né? Mais espesso. Exatamente. Então isso também vai influenciar. Tem que testar. Tem que testar. Vamos lá. Então eu coloquei aqui e aí eu tenho uma sobra de espaço aqui. Como você falou, Matheus, você queria falar um pouquinho de filtragem mecânica, o upgrade da mecânica. E depois da biológica. Da biológica, então, e depois a gente fala da química? Isso aí. Então vamos lá. Filtragem biológica. Matheus, eu queria agora abrir um grande parênteses aqui, porque eu acho que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles desses filtros. A filtragem biológica. Sim, com certeza. Se a gente for reparar, ou não tem nada de filtragem biológica, ou tem algo que eu diria que é questionável. Duvidoso.
tá bom? Ou isso aqui, né, que também falam que é para filtragem biológica. A gente precisa entender que as bactérias gentrificantes, elas se fixam no substrato, elas se fixam em rochas, se fixam no vidro. Só que existem áreas com maior porosidade e áreas com menor porosidade. Áreas onde você tem maior área de fixação de bactérias e locais com áreas de menor fixação de bactérias. Eu, particularmente, não acredito que isso aqui seja tão efetivo quanto, por exemplo, a possibilidade que eu tenho de adicionar isso aqui, por exemplo. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui. A gente pegou a Cera Ciporax, só para dar exemplo, tá? Poderia ser uma Bioglass Mini. Poderia ser uma Bioglass Mini. Essa daqui, Matheus, não é a Mini. Essa tem o mesmo tamanho. Qual o tamanho dessa daqui? Dessa daqui. Eu não recomendo muito essas maiores, porque a maioria dos filtros é menor. Sim, então são pequenos. Acaba que não cabe legal. Quando você usa a Mini, que ela tem o anel de cerâmica, menor, você consegue otimizar a ocupação desse espaço. Eu só não trouxe hoje, porque já tem um tempinho que ele está em falta no mercado da Oceantec, mas eu trouxe a Ciporax Mini, que todo mundo que conhece a Ciporax vai ver. É a Ciporax, né, meu amigo? Exatamente. Ela é menor do que a Ciporax normal. Bem menor. Então, o que eu estou querendo fazer aqui agora? O upgrade da mídia biológica. Primeira coisa que eu faria no meu aquário, eu descartaria essa peça aqui, guarda, joga fora, enfim. Pegaria uma mídia biológica mini, pode ser uma Cera Ciporax, pode ser uma Bioglass da Oceantec, enfim. E utilizaria uma bag. Ela já vem. Exatamente. A Cera vem com uma bagzinha. A da Cera já vem com uma bagzinha. Algumas não tem a bag, mas você consegue comprar bag de mídia filtrante separado. Isso é muito barato e muito fácil de encontrar. E aí você vai abrir. Eu aqui só não vou abrir para manter a originalidade do produto, mas você vai abrir, jogar dentro desse saquinho. A grosso modo, é claro que você não vai colocar com um saco plástico aqui dentro, vai botar a sua mídia e ela vem para dentro do filtro. Perceba que nesse caso aqui que eu estou usando como exemplo, o filtro HF600 da Oceantec, eu teria espaço aí para talvez 2 ou 3 bags. Acho que 3 ainda mais, colocando deitadinho, acho que eu conseguiria colocar 3 aí. Exatamente, da Bioglass Mini. E aí, olha só, Matheus, filtragem mecânica, ou seja, essa lãzinha aqui, filtragem química com carvão ativado e filtragem biológica de excelente qualidade colocada aqui dentro. E eu consegui fazer, nesse caso, um belo upgrade do nosso filtro Rengon HF600 da Oceantec. Agora vamos lá, Thiago. A gente falou de excelente qualidade, isso, aquilo. Você lembra de cabeça o preço da Bioglass Mini, o pacotinho, aquele pequeno? É em torno de uns R$15 em média? Acho que é menos. Menos, né? Eu ia falar que acho que a gente está vendendo a R$9 hoje. R$9 hoje. Lembrando que a gente está fazendo o vídeo no dia 7 de junho de 2023. Então a gente não sabe quando vocês vão assistir esse vídeo, né? Então pode ser que tenha uma alteração no preço. Até porque já tem um tempo que ela não vem, como eu mencionei. Sim. A gente está sem estoque hoje. Sim. Pode haver alteração de preço tanto para mais quanto para menos. Então, para vocês terem uma noção, uma embalagenzinha de Bioglass Mini sai a R$9 hoje. Então é um preço assim, bem acessível, né? De boa. Levando em consideração a Bioglass Mini, que no caso aí daria para colocar umas 2 Bioglass Mini. Talvez até 3 mesmo, Matheus. Eu acho que dá. Eu acho que dá sim para colocar 3 bagzinhas dela aqui. Essa aqui é Ciporax, mas acho que dariam 3 bags. Agora, a Cera, ela tem um preço mais elevado. Sim. R$34 hoje, né? Só que a Cera é a... Cara, na minha opinião, eu vou ser até meio tendencioso no que eu vou falar. Sim. Mas na minha opinião, a Cera hoje é a melhor mídia de vidro cinderizado que nós temos no mercado. Cara, eu vou até mais além. Você falou de hoje, acho que já tem muito tempo. De muito tempo. É muito tradicional a marca, uma marca extremamente pioneira competente. Também. Entrega aquilo que promete. Realmente, eu curto muito. A Ciporax realmente é uma excelente mídia. Ou seja, o investimento que você faz numa Ciporax, né, pro que ela entrega para você, vale muito, mas muito a pena. Não tem como comparar três embalagens dessa aqui de Ciporax Mini com 3 embalagens de Bioglass Mini. Com certeza. Isso aqui é muito mais eficiente, né? E por isso que nós decidimos trazer aqui e ainda falar o preço aí pra vocês. Agora, Tiagão, isso aí que eu ia pegar agora. Oceantec Nanoblock, que é um produto também muito conhecido. Alta tecnologia! Olha que legal. Ele cabe perfeitamente aqui, sem quebrar o filtro, Thiago. Pode deixar. Ele cabe perfeitamente aqui, ainda sobra um espacinho, né? Caberia até uma Bioglass por cima se eu quisesse. Olha aí. E na minha opinião, sem prejudicar em nada o funcionamento do filtro. Levando em consideração que um bloco desse aqui, né, levando em consideração um aquário ideal, né, com as dimensões ideais para esse filtro, um bloco desse já iria filtrar mais do que o suficiente. muito bem com a água certeza, do aquário. Com certeza. Claro, também outra coisa,
trouxe o bloco justamente por conta desse filtro aqui. Agora, no caso desse filtro aqui, eu acho que não caberia. Não caberia não. Deixa eu só... mais fácil. Não, vou jogar aqui. É só aqui, pra vocês terem uma noção, ó, não cabe realmente. Não caberia nesse. Né? Então a gente trouxe a nanoblock aqui, mais na intenção desse filtro, e tem o outro que é maior, né? Do que esse aí que tem dupla saída da Oceantec. Com certeza. Né? Que também seria possível colocar a dupla. Duas nanoblocks dessa. Um numa saída e o outro na outra saída. Que é o HF800. Isso, que é bem grandão. Ele é nesse estilo aqui, ó, tem duas saídas, só que as saídas são bem grandes como essas daqui. Mas aí você tá falando de saídas grandes, de filtros duplos, de filtro maior, e deve ter alguém falando assim, porque sempre tem alguém falando alguma coisa assim. Mas aí é mole, porque o filtro é grande. Quero ver fazendo pequeno. Então você verá agora. Vamos lá. Seguinte, vamos pegar aqui esse filtro que é o HF100. É o menor filtro que a gente tem hoje da Oceantec, né? Vamos analisar ele agora, Matheus, por favor, rapidamente. Como a gente já falou, filtragem mecânica. Refil. Filtragem química. Do carvão. E na minha humilde opinião, por mais que alguém vai dizer que isso aqui é uma filtragem biológica, isso aqui para mim nada mais é do que a repetição de uma filtragem mecânica. Sim. Porque, mas tem fixação de bactéria. Gente, me perdoa, se a gente for considerar esse conceito, tudo vai virar praticamente filtragem biológica. Sim. E não é bem assim. A telha, o tijolo, a argila expandida. Cara, tudo. Aquelas pedras de raspar pé. Vidro, porque tem algum tipo de fixação então, também, por mais que seja baixo. Exatamente. Então assim, vamos nos ater a gente tá falando de ao conceito de eficiência de filtragem biológica. Exatamente. Então, para mim, isso aqui é mais do mesmo. Se eu fosse fazer o upgrade desse filtro sem prejudicar o funcionamento, eu tiraria aqui e olha o espaço que eu tenho. Olha o espacinho aí. Dá para ver? Cara, eu arriscaria dizer que se a gente fizer de forma organizada, cabe quase que todo esse bag aqui. É porque aqui, tem embalagem. Eu ia falar isso, como tá dentro do saco... Tem ar também. Eu não tenho, ele é cheio de ar. Eu não consigo botar, mas sem dúvida, se eu abrir aqui a embalagem da forma correta, tirar as bolinhas, colocá-las aqui e vou dando forma a elas empurrando, eu acho que eu consigo colocar um pacote de Ciporax Mini e aí eu tô dando um salto de qualidade na filtragem. É absurdo, né? Com certeza. Absurdo. No que diz respeito à filtragem biológica. A gente tá falando de um filtro, esse filtro, vou pegar a caixa dele aqui. Aqui, olha o tamanho dele. Aqui, ó. Esse filtro é indicado para aquários de até 40 litros, né? Então, é um filtro que é para uma... É a palma da minha mãe. Relativamente. Palma da minha mãe. Pode deixar no vídeo. É um filtro bem pequeno, né, cara? Então, você colocar essa mídia aqui, meu irmão, mesmo que seja metade desse pacote nesse filtro, é claro que você não vai botar, 4 carpas dentro do aquário de 40 litros, né? Pelo amor de Deus. Bom senso, meu povo, bom senso. 6 quinhos, né, no aquário de 40 litros. Mas aí, Matheus, você levantou um ponto muito interessante. Não há upgrade que resista a um erro na escolha da população do seu aquário na hora de você povoar com a tua fauna. Aí não dá. Entendeu? Não tem aquário que resista, não tem filtro que resista se você erra a mão na hora de povoar o teu aquário. Exatamente. Mas imaginando que você está povoando o seu aquário, colocando uma fauna no que diz respeito à quantidade de animais e tamanho, com bom senso, cara, esse upgrade que a gente está mostrando aqui hoje vai fazer muita diferença. E vou falar mais, a gente já falou de upgrade de filtragem mecânica, a gente já falou de upgrade de filtragem biológica. Em tamanhos de filtro diferentes? Sim, sem dúvida. E tá faltando o quê? Química! Upgrade de filtragem química. Então, bora ver o que é possível fazer para melhorar a filtragem química do nosso Rengon. Agora, só para o pessoal também não falar, Thiago, que a gente não falou do filtragem dupla. Galera, basicamente aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse aqui, que tirou esponjinha, né? Só para o pessoal não falar que a gente ignorou. Cara, eu vou pegar aqui o refil dele. Não, o refil não tá aqui não. Não, está na caixinha, não está? Eu acho. Aí você jogou ela pro lado aí. O refil dele está aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o refil. Esse refil, o bacana dele, vou me intrometer aqui. À vontade. Olha como é que ele cabe aqui no filtro, ó. Ele também cabe na diagonal, mano. Cabe na diagonal. É porque ele tá com a embalagem, não dá pra encaixar muito bem. Mas olha aqui, isso acaba até aumentando o espaço interno. Com certeza. Então aqui, ó, a água vai vir por aqui e vai passar direitinho pelo refil. E aqui você tem um espaço maior. Mas vai aí, continua, que eu me intrometi aí no... Fique à vontade. Bom, coloquei aqui, percebam, ó, o espaço que tem. Mais uma vez, eu poderia colocar dentro da bagzinha uma cerâmica aqui para melhorar a filtragem biológica desse sistema. E cabe um de cada lado. Cabe um de cada lado. Um de cada lado. Com certeza. Já ia muito bem aí nesse aquário. Esse filtro aqui tem 600 litros hora. Né? Agora de cabeça eu não vou lembrar para quantos litros ele é recomendado. Né? Mas assim, sempre coloca um pouquinho menos. Né? Não é que não vão levar aqui minha fala como se fosse um preconceito, não. Tá? Mas a Samsung é um pouco tendenciosa aí no que diz respeito
a superdimensionar ou estimar então, alguns filtros. Eu, né? particularmente, cara, eu prefiro desconsiderar sempre, seja qual for o fabricante, a indicação de para quantos litros é. Sim. E sim, eu me apego à quantidade de litros hora que ele filtra. Sim, até porque esse negócio de até tantos litros é muito relativo, Muito né? relativo. Muito relativo. Como é que eu posso dizer, por exemplo, que esse filtro é para até 40 litros se eu desconheço a fauna que vai ser colocada nesse aquário? Dentro desse aquário, exatamente. Sabe? Né? Então, outra coisa aqui que eu vou mais além ainda, eu vou aqui num negócio mais absurdo. Vamos lá? Né? Como a gente falou, a gente não tem patrocínio, então a gente não tem rabo preso com ninguém. Sim. Você já sabe até que eu vou falar, né? Duas nanoblock desse aqui, na caixa está escrito isso. Pode tocar um sistema de até 2.800 litros. É informação do fabricante. Tá? Então, segundo o fabricante, dois blocos desse aqui pode tocar um sistema de até 2.800 litros. Então, isso daqui dá muita margem assim pra loucura, né? Sim. Pra loucura. Imagina um aquário jumbo de 2.800 litros com a fauna que você conhece muito bem. Com dois blocos desse seria o suficiente para filtragem biológica? É por isso que a gente fala de bom senso do aquarista, beleza? Só para não deixar no chão. Vamos dar continuidade. Caraca, a gente tá falando pra que a gente gosta de falar, né? Gosta de falar, já tem muito tempo de vídeo, né? Vocês me perdoem, tá? Mas sabe qual é a vantagem desses vídeos assim? A gente tenta trazer tudo possível que possa ter de dúvida, porque não adianta nada fazer um vídeo curto, aí depois você vai no comentário do vídeo, tem 1 milhão de dúvidas. Que isso? Exatamente. Então vamos tentar matá-las todas aqui. Exatamente. Não adianta fazer um vídeo de 6 minutos e restar um monte de dúvida. Mas eu vou sumir aqui agora, presta atenção. Essa foi horrível. Não deu certo. Vamos fazer uma coisa? Eu vou, pra gente falar de filtragem química, eu vou aproveitar e fazer uma coisa aqui. Olha aqui, Matheus. A gente não colocou aqui o refil. Sim. E colocou aqui o quê? A Ciporax Mini. Eu vou colocar aqui novamente esse refil, porque ele tem extrema importância para bloquear a passagem dos sólidos, correto? O que eu tenho aqui? Espaço vazio. Ótimo. Eu tenho espaço vazio. Então, imagina só. No filtro duplo, eu não poderia colocar de um lado. Sempre eu vou ter que ter a filtragem mecânica para travar essa sujeira. Então, filtragem mecânica e um reforço biológico. E do outro, por que não, filtragem mecânica novamente e um reforço químico. Olha aqui. Tá? O que eu estou apresentando aqui, Matheus? Carvão ativado da Oceantec. Carvão ativado da Ista, tá? E uma resina, o famoso Purigem, que dispensa apresentações, mas é uma resina sintética. Sim. O que é o Purigem, rapidamente? Ele nada mais é do que uma nova opção, aliás, nova, vocês me perdoem, porque não é nova, né? É uma opção para quem não quer mais utilizar o carvão ativado. Sim. Quais são as vantagens do Purigem em detrimento do carvão ativado? Vamos lá. Primeira vantagem, capacidade de absorção. Tá? O Purigem tem uma capacidade de absorção muito maior que a do carvão ativado. Segunda vantagem, o carvão ativado, ele vai absorvendo aquelas moléculas, enfim, e vai chegar um determinado momento que ele satura. E aí vem aquela clássica pergunta, quando o carvão ativado satura? Quando eu tenho que trocar? Eu não sei te dizer. Por que eu não sei te dizer? A gente faz estimativas que podem ser equivocadas em diversos momentos. Ah, 3 meses. A gente falou do trato até. Sim, 3 meses, 2 meses, 4 meses. Um mês. Pois é. Então, se eu tenho, sem dúvida, um aquário com uma população muito elevada, com muita carga orgânica, esse carvão vai saturar mais rápido. Se eu tenho o mesmo aquário com um peixinho, pouca comida, vai levar muito mais tempo para ele saturar. Acaba se criando umas regras para a gente evitar algum problema do tipo, a cada 3 meses você troca. Você pode estar jogando um carvão que já está saturado há muito tempo, ou jogando fora um carvão que ainda nem saturou. Mas e o Purigem, ele não satura? Ele satura. O que é legal do Purigem? Ele parece uma areia branquinha, ele vem já numa bag muito fininha. E ele vai ficando amarelo conforme... Ou avermelhado. Ou o tom avermelhado, conforme ele vai sendo utilizado. E aí quando você vê que ele está ficando escuro, você vai fazer o quê? Jogar ele fora? Claro que não. Você vai regenerar o Purigem, colocando ele na água sanitária, no cloro. Enfim, eu não vou entrar no detalhe agora. É outro conteúdo, né? Outro conteúdo que a gente pode fazer, mas basicamente você vai fazer um tratamento, depois você vai eliminar esse cloro, ele vai ficar branquinho de novo e ele volta para o sistema. Então, o Purigem ou o shampoo, por exemplo, ou por em resin da Aquaforest, olha só, tirei da Aquaforest do fundo do baú agora. Exatamente. Então, assim, ele é mais caro que um carvão ativado? Em compensação, ele é regenerável. Sim. E você pega um punhadinho de Purigem e um punhadinho de carvão, pega o mesmo peso, a mesma quantidade, o Purigem vai absorver muito mais coisa do que o carvão. Então, para upgrade... Fora essa questão também de regenerar, né? Sim.
Então, a longo prazo, você consegue ver se está saturando, você consegue regenerar. Então, assim, eu só vejo vantagem. Seja a marca que você escolher, eu prefiro as resinas sintéticas, tá? Ao carvão ativado. Então, pegando esse gancho, dá uma olhadinha numa coisa aqui. Isso é o tamanho da bolsinha. Essa é uma bolsinha que está aqui dentro. Ela não vai caber aqui agora porque está cheia de ar, mas eu poderia pegar a bolsinha do Purigen e colocar aqui. Então imagina só, nesse filtro que veio só com refil e a esponja, eu posso tirar a esponja, guardar ela para alguma utilização em algum outro momento e fazer o upgrade da minha filtragem biológica e fazer o upgrade com Purigen da minha filtragem química. Olha a diferença, como eu aumentei a capacidade de absorção de elementos químicos com o Purigen, como eu aumentei a capacidade da minha filtragem biológica, colocando aqui a mídia biológica, nesse caso a Ciporax Mini, sem perder nada. Ou seja, só vantagem. Só vantagem. Agora, é claro, esses filtros que são duplos são mais fáceis da gente fazer isso do que os filtros menores. Mas ainda assim, nesse filtro aqui, nada me impede, por exemplo, de colocar uma bolsinha aqui de Purigen mais embaixo e as mídias biológicas dentro do bag, em cima também, sem problema algum. Exatamente, né? Outra coisa que eu iria falar aqui, voltando até um pouquinho lá para a filtragem mecânica, né? É porque com certeza vai estar na cabeça do pessoal ainda. Cabeça de aquarista não para, não para em momento algum. A gente está mostrando tudo aqui pra galera, né? E com certeza está passando várias coisas na cabeça de várias pessoas ao mesmo tempo aí que estão assistindo o vídeo. Então aqui, né? Como eu falei lá no início do vídeo, galera, né? Isso aqui não é obrigatório, é o que a gente escolhe fazer, o que a gente julga o ideal, né? Manter o refil, né? Mas se, por exemplo, que isso acontece muito, aqui na minha região não vende refil. www.ecotop sacanagem. Mas isso acontece, de Acontece fato. muito. Hoje em dia é mais tranquilo por conta da internet, mas isso acontece. Sim, isso acontece bastante. Vamos lá. Né? O que eu ia falar basicamente é isso aqui. Se quiser tirar, pode tirar isso aqui. E aqui você pode recortar uma espuma, uma esponja biológica, exatamente do tamanho, né, altura e largura, direitinho, né, a espessura também fica ligada na espessura da esponja, e encaixa aqui, que ela vai fazer perfeitamente. Eu tô filmando aqui, olhando pro filtro, e nem tô ligado, ó, a câmera tá virando, né, que ela vai fazer perfeitamente também, ela vai bloquear bem, né, a passagem da água, obrigando com que a água passe toda por essa espuma ou esponja. Perfeito. Beleza? É isso. Então, Thiago, faltou mais alguma coisa da gente falar aqui? Eu acredito que não, mas certamente, depois que você lançar o vídeo, alguém vai nos comentários fazer alguma pergunta e a gente vai lá e responde eu vou mandar, a galera. Eu vou jogar essa responsabilidade pro Thiago dessa vez. Ele que vai ficar aqui nos comentários respondendo vocês eternamente. Vocês jamais serão respondidos, brincadeira. Eu não tenho canal no YouTube ainda, né? Tem sim. Eu tenho, mas não tenho, porque não tem nenhum vídeo postado, então eu não tenho. Não tem. Eu só tenho a conta no Instagram, que hoje é mais dedicada à parte dos meus animais exóticos. Eu tenho cobras, lagartos, sapo, enfim. Hoje, por conta da configuração lá de casa, eu tô até me mudando. Eu não consegui botar um aquário no apartamento ainda. Mas assim, vou botar. Mas assim, por isso que eu não tenho alguma conta direcionada para aquarismo, eu uso aqui com você, quando você me convida, que é quase sempre, graças a Deus, e uso também o Instagram da Ecotop, a conta da Ecotop no Instagram, para conversar com a galera do aquarismo. Então, por isso, é melhor que você responda as dúvidas da galera. Beleza, eu não vou responder. pra mim. Muito obrigado. E não é maldade. Muito obrigado. Tá bom, tá certo. Galera, então basicamente é isso. Falamos tudo o que deu na nossa telha aqui, o que a gente entende disso, o que a gente tem de experiência, de anos do Thiago de experiência aí no aquarismo, de estudo também, que é o mais importante. Sim, né? o mais importante. E meu também, beleza? Então, se restaram dúvidas, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o prazer aí de responder a todos vocês. Não esqueçam também... Já esqueceu? Já esqueci. Instagram da Ecotop, @EcotopAquários, site www.ecotopaquarios.com.br. No site nós temos o cupom de desconto Monster10, lançou no carrinho, ganhou 10% de desconto. Tem o cupom não, né? O desconto no Pix, 7% de desconto no Pix, então desconto pra Dedéu, pra todo mundo aí. Uma máquina de descontos aqui. Desconto atrasado com você também. E também, exóticos do Thiago. Exótico, você... Aqui, cara, eu sempre falo... O Curirim dos mas ele não fala lá de aquário. Cara, eu vejo uma relação muito estreita entre aquarismo e o hobby de você criar serpentes, lagartos, sapos de forma legalizada. Então, assim, me segue lá. Eu não fico falando da minha vida, eu falo de bicho. E eu sei que aquarista gosta de bicho. Então, cara, vocês vão curtir pra caramba. Segue no Instagram, @exóticos_do_Thiago. Maravilha, Thiagão. Eu vou tentar trazer mais vezes aqui o Thiago. Eu esqueci de alguma coisa, cara? Eu acho que não. Se você esqueceu, eu também esqueci. Você fez uma cara aí. Mas tá beleza. Eu não sabia o que você ia falar. Thiagão, muito obrigado por mais uma participação aqui no canal. Mais uma vez. Em breve a gente volta. Eu vou perturbar mais o Thiago pra fazer mais vídeos. Eu gostei da ideia do vídeo
da regeneração do Purigen. É uma coisa que parece boba, mas gera dúvida, e eu já vi problema grave da pessoa regenerando da forma incorreta e matando todos os peixes. A gente pode fazer melhor. Vamos fazer. Eu olhei aqui pro lado e vi que tem reator ali, né? Eu tive uma ideia de fazer um vídeo, tipo, tudo sobre Purigen. Podemos. Show de bola? Desde a utilização, função, regenerar. Desafio aceito. Ó, o pessoal vai cobrar a gente aqui nos comentários. Eu fico louco com isso. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Fica